Se tem uma coisa que faz toda a diferença no mundo dos desenhos e animações, são os ótimos personagens que existem. Por quê? Mas você sabia que alguns deles sofrem de grandes problemas mentais e talvez você nunca tenha se dado conta? Alguém pode me explicar que história é essa? Vector, um clássico exemplo de um dos personagens mais conhecidos do mundo das animações e que com certeza tem alguns problemas mentais e é o primeiro inimigo que o Gru teve em meu malvado favorito. Ele tem basicamente o desejo intenso de ser o maior vilão do mundo, o que faz com que fique claro que ele tem um comportamento obsessivo-compulsivo, a ponto de copiar os planos de outra pessoa, que no caso é roubar a Lua, e também o faz roubar o raio encolhedor que o Gru tinha roubado primeiro. Além disso, o filho do gerente do Banco do Mal acha suas invenções, como a pistola de lulas, as melhores do mundo, mostrando que ele tem uma pitada de narcisismo, que é a necessidade constante de ser admirado e superior a todos. E apesar de ser um adulto com mais de 50 anos, já que em Minions 2 a gente descobre que ele tem praticamente a mesma idade do Gru, Vector ainda vive uma vida de criança, comendo besteiras e jogando videogame quando deveria estar trabalhando, que no caso dele seria fazer vilanias, o que indica que também Vector tem um transtorno chamado imaturidade emocional. Então, o inimigo do Gru não tem mas 3 tipos diferentes de transtornos mentais, o que não é surpresa pra ninguém. Pega a sua pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos 2. Elsa. Não são só os vilões que têm transtornos mentais no mundo das animações. Isso porque até mesmo a princesa de gelo da Disney também pode ser considerada uma personagem que sofre disso. No caso dela, os seus problemas têm motivos muito íntimos, já que se tratam de fortes traumas familiares, que poderiam ocasionar uma coisa chamada transtorno de estresse pós-traumático. O primeiro dos momentos marcantes na vida da Elsa aconteceria no momento em que ela acidentalmente teria ferido sua irmã mais nova, que conseguiu se salvar, mas teve a memória sobre o incidente apagada, ao contrário da filha mais velha dos reis de Arendelle, que passou anos se privando de conviver de novo com a irmã, pelo fato de ter medo de feri-la mais uma vez, o que mostra que esse momento em sua infância deixou marcas em sua mente que só seriam curadas muitos anos depois, quando ela se sacrificou para salvá-la. Outro incidente que agravou ainda mais a instabilidade mental da nossa querida protagonista de Frozen foi a perda precoce dos seus pais que faleceram em um naufrágio, que anos depois foi revelado que foi realizado com o intuito de tentar salvar a própria Elsa da sua condição mágica, e isso deixou um sentimento de culpa tão intenso quanto o primeiro caso, tornando a sua mente mais insegura. Então a gente pode dizer que a irmã da rainha Anna conseguiu superar muitas adversidades para manter a sua mente no lugar, mesmo com tantos traumas. 3. Dory. Vamos falar da personagem que fez tanto sucesso em Procurando Nemo, que acabou ganhando seu próprio filme 13 anos depois. Quando Marlin precisa encontrar o filho que acabou se perdendo, ele acaba encontrando e fazendo amizade com a boa samaritana aquática Dory, que se dispõe a ajudar a encontrar o perdido Nemo. Só que apesar da sua boa vontade, ela sofre de uma coisa chamada perda de memória recente, ou como diz na psicologia, amnésia anterógrada, que é uma condição que impede qualquer pessoa de criar novas memórias, mas ainda consegue se lembrar de algumas coisas do passado, o que leva ela a procurar seus pais em Procurando Dory. Inclusive, no filme fica claro que ela sofre desse pequeno problema desde seu nascimento. Ou seja, é uma coisa que ela vai ter pro resto da sua vida. Mas como ela é tão otimista e gentil, isso se torna só um detalhe. Mas sim, ela tem amnésia. E isso a torna tão divertida. A gente sabe que você ama brincar. Então confere esse brinquedo irado do Sonic pra você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu pra casa. 4. Scar. Se você assistiu Rei Leão, teve o desprazer de conhecer um dos piores vilões que a Disney já conseguiu criar até hoje,
Scar. Capaz de planejar e executar o assassinato do próprio irmão, ele tentou fazer o mesmo com o seu sobrinho, mandando as hienas para terminar o serviço. O leão, com cicatriz no olho, tem uma alta capacidade de dissimulação associada a um sangue frio assustador, que são frutos de um problema mental conhecido como transtorno de personalidade antissocial. Pessoas com essa condição não respeitam absolutamente nada nem ninguém e não se importam em violar os direitos dos outros, o que é condizente com os traços gigantescos de psicopatia em alto grau. Depois de cometer seus atos horrendos, o leão simplesmente assumiu o lugar do seu irmão como se nada tivesse acontecido, mostrando ainda mais o seu lado sombrio e assustador. No próximo filme live action de Mufasa, a Disney pretende explorar melhor a origem da maldade do personagem, associando ela ao surgimento da sua cicatriz e a um possível envenenamento que, além de contaminar seu corpo, parece também ter contaminado seu espírito e alma para torná-lo assim tão cruel. 5. Bela. Como já comentamos aqui no vídeo, algumas das princesas Disney também apresentam alguns transtornos, e esse é o caso da protagonista de A Bela e a Fera. Ela se propõe a tomar o lugar do pai e se tornar prisioneira do nobre, que se transformou em um monstro por conta do encantamento de uma bruxa. O seu problema acaba se desenvolvendo depois da convivência com a pessoa que a aprisionou. Isso porque a Bela acaba se apaixonando pela Fera e os dois formam um casal ao melhor estilo, viveram felizes para sempre. E essa condição de se apaixonar pela pessoa que te mantém cativo é chamada de Síndrome de Estocolmo, onde reféns desenvolvem laços emocionais muito fortes com seus captores, fazendo eles sentirem vontade de nunca mais os abandonarem, que basicamente acontece com a Bela, já que os dois se casam no final das contas. Claro que o Fera não é tão mal assim, o que ajuda bastante no relacionamento dos dois, mas mesmo assim o diagnóstico da personagem continua sendo o mesmo. Ela é maluquinha. 6. Mowgli. Mowgli é uma das histórias mais legais da Disney. Afinal, quem nunca se imaginou sendo amigo de uma pantera ou de um urso que adora comer? Só que mesmo sendo tão divertido, o fato de ter sido criado por lobos e não por seus pais de verdade, inevitavelmente faz com que ele desenvolva uma condição psicológica totalmente diferente das crianças que crescem com suas famílias humanas, chamada de transtorno de privação social. Essa condição é a responsável pelos problemas que o menino lobo tem em se comunicar com outras pessoas. Afinal, ele sabe só a linguagem dos animais e também é a causa da sua dificuldade em viver em sociedade, como usar roupas humanas e fazer coisas normais, como ir para a escola e brincar com outras crianças. Afinal, a vida dele sempre foi na floresta, e não em vilas ou cidades. Mesmo assim, eu ainda gosto bastante do filme, mesmo sabendo que o certo seria que ele vivesse com a sua família, se o Shere Khan não tivesse atacado eles. E vamos combinar que nesse caso, o coitado do Mowgli foi só uma vítima da situação. E ele ainda soube lidar muito bem com tudo isso. Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível pra você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Bluey, Peppa Pig e muitos outros. Vamos para uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wavy. Não perca tempo, se inscreva agora mesmo no link que tá na descrição. Ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá, hein? 7. Tigrão. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que fica inquieto o tempo todo e possui vontade de sempre estar fazendo alguma coisa. Exatamente como o Tigrão de O Ursinho Pooh. O personagem simplesmente consegue ficar pulando em cima da sua cauda o tempo todo, fazendo com que ele praticamente nunca esteja parado, sempre buscando alguma coisa para fazer com seus amigos. Tigrão até mesmo inventa palavras novas, como ridiculoso e seques raptado, de tão acelerado que seus pensamentos são. Isso só para dar alguns exemplos, então fica muito na cara que ele tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Só que o Tigrão é o meu personagem preferido de Ursinho Pooh, mesmo que de vez em quando ele precise tomar um chá quentinho para se acalmar, ou quem sabe comer um pouco de mel com o seu amigo. 8. Peter Pan. Todo mundo que já foi criança ou ainda já teve vontade de nunca envelhecer e se tornar adulto. Afinal, ter que levantar cedo todos os dias para trabalhar e pagar contas
é necessário, mas não é a realização de um sonho, não é mesmo? Então, quem nunca se imaginou vivendo em um lugar onde nunca se cresce, onde não é preciso trabalhar ou pagar as contas como a terra do nunca? Só que a vida não é assim, e quando alguém que deveria crescer ainda pensa dessa forma, ela possui algo chamado de transtorno de personalidade dependente, que é o caso do Peter Pan. Esse quadro faz com que o medo de envelhecer seja a coisa mais importante na vida da pessoa, fazendo com que ela sempre seja emocionalmente imatura, evitando responsabilidades e procurando diversão o tempo todo. Inclusive, em homenagem ao Peter Pan e aos Meninos Perdidos, esse transtorno é conhecido mundialmente como Síndrome de Peter Pan, quando se quer ser criança para sempre. Por isso, anos depois, ele reencontra Wendy adulta e com seus filhos e continua sendo só uma criança, o que é bem triste. 9. Coringa. Se tem alguém no mundo das animações que tem graves problemas mentais, essa pessoa é o Coringa. Principal inimigo do Batman desde que foi criado, o palhaço louco já foi responsável pelos atos mais terríveis da história de Gotham City. E nada disso é por acaso, já que ele, assim como Scar que a gente comentou no vídeo, também sofre de transtorno de personalidade antissocial, que acarreta em seu comportamento psicótico extremamente agressivo. Só que além disso, o palhaço também reúne a característica de ser narcisista, o que fica claro pela sua necessidade constante de manipulação e controle, assim como seu sentimento de superioridade, em sua falta de importância que dá para a vida de qualquer pessoa que não seja ele mesmo. Dentre os vilões do universo das animações, o Coringa é o mais perigoso, mesmo não tendo superpoderes, já que o seu poder é o seu excesso de maldade e frieza. Desonra! Desonra pra toda a sua família! Apesar de alguns personagens terem um pouco de probleminhas para lidar, ainda é muito legal ver todos eles em seus filmes e desenhos. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!